Olá, começando mais um Alesp Conecta e a gente sempre fala aqui no Alesp Conecta de temas atuais que a sociedade está discutindo e nesse momento de 2020 nós estamos falando, logo mais tem eleição, a gente já ouviu falar muito sobre fake news e nesse momento de pandemia muitas vezes se discutiu e se ouviu notícias sobre segurança digital. E esse é o nosso tema de hoje aqui no Alesp Conecta. Quem me ajuda nesse programa de hoje é o Dr. Ricardo Vieira de Souza, advogado. Ele é especialista em direito digital. Então, bem-vindo, Dr. Ricardo, ao Alesp Conecta. Julie, olá a olá, Julie, e a todos os telespectadores da TV Alesp. Eu que agradeço o convite. Doutor, a gente sabe que nesse momento de pandemia, até porque as coisas ficaram mais em evidência, por todo mundo estar em casa, utilizando como nós, né? Estamos gravando esse programa de modo remoto, usamos a internet, usamos aplicativos, usamos redes sociais. Se fala muito em segurança digital. Nesse momento, o que dá para se entender por segurança digital? Segurança digital são alguns mecanismos que as pessoas precisam adotar para não serem suscetíveis de hackers e de criminosos que utilizam algumas brechas nos sistemas de informação para conseguir alguma vantagem devida. Posso dar como exemplo uma boa prática é se ter o antivírus atualizado do seu computador, do seu celular, o sistema operacional atualizado. Isso é uma boa prática, além de nunca acessar links suspeitos. E nas redes sociais, aplicativos de mensagens, sempre utilizar a autenticação de dois fatores. Esses mecanismos, eles reduzem o risco de você ter a sua conta invadida, de que criminosos utilizem seus dados de maneira incorreta e lhe causando um prejuízo, muitas das vezes financeiro. Pois é, e a gente sempre ouviu falar naqueles benditos spams, né? Na nossa caixa de entrada do e-mail, que era para a gente sempre ter o máximo cuidado com esses spams que poderiam nos levar a algum site ou algum lugar onde poderiam pegar os nossos dados e usar para alguma coisa indevida. Isso continua valendo? Já se melhorou nesse aspecto? Eu digo, os provedores mesmo de e-mails e afins conseguem agora peneirar melhor isso ou não? Porque eu quando abro minha caixa de e-mail, continua lá um monte de spam. É uma pergunta muito interessante. Eu também, já respondendo ela, eu utilizo um e-mail de um grande buscador, aquele que todo mundo pesquisa alguma coisa, e ele tem sim spams, tem mensagem de bancos que, por exemplo, eu não sou correntista, mas o e-mail fala que eu estou com problema no token, e essas mensagens, elas são mensagens maliciosas. O que isso significa? Que tem um link por trás dela e esse link permite que um criminoso ele capture seus dados, como a senha de internet banking, os números do seu cartão de crédito quando você vai fazer uma transação, e aí através desse artifício que chama engenharia social, esses criminosos eles conseguem aplicar golpes. Então a gente também tem que tomar muito cuidado no que a gente clica. A gente só deve clicar em e-mails que a gente conhece o remetente. O banco, por exemplo, ele não manda e-mail falando que o seu token expirou, que está com problema de cadastro. Esse tipo de e-mail ele é fraudulento. E quando você tiver dúvidas sobre isso, liga para gerente, liga para o seu gerente, pergunte se está certo, se não está, antes de clicar. É melhor se prevenir e ter uma cautela antes de você tomar alguma atitude.
E esse assunto já estava à tona, né, em voga, antes mesmo da pandemia, mas eu tenho lido algumas notícias de que essa questão de segurança digital se tornou ainda maior a discussão nesse momento de pandemia. Então, para quem está em casa, não é especialista sobre o tema, doutor Ricardo, por que nesse momento de pandemia, nesses últimos meses, a questão de segurança digital ficou tão mais latente nas discussões? Vou dar um exemplo. Recebi notícia recente que criminosos estariam utilizando o CPF das pessoas para solicitar auxílio emergencial. Então, essa questão de você proteger os seus dados e de tomar cuidado agora é muito maior porque tem essa campanha do governo solicitando esse auxílio, e quando tem dinheiro envolvido e de maneira, digamos assim, entre aspas, fácil, criminosos vão estar atrás tentando aplicar golpes. Eu posso dar um exemplo. No passado, a gente via muitos golpes em relação a benefícios do INSS de pessoas que buscam aposentadoria. Agora, os criminosos migraram para esses golpes relacionados ao auxílio emergencial. E assim vai acontecendo, porque eles têm uma criatividade muito grande e os golpes vão se alternando. E como que as empresas, nesse momento, então, de home office, e que muitos dos trabalhadores estão em casa, e a gente sabe que algumas empresas cedem os seus notebooks para os trabalhadores conseguirem exercer suas funções, outros acabam usando de casa, e essas empresas têm ali os seus dados particulares, seus dados sigilosos. Implementar políticas de segurança é necessário e se tornou ainda mais necessário nesse momento de pandemia, porque está circulando muito mais. Não sei se eu estou certa, mas me parece que hoje em dia se circulam muito mais dados pelas redes do que antes, ou não? Com certeza, as empresas sim estão adotando políticas da informação nessa situação excepcional, justamente porque o funcionário acessa o sistema da empresa dentro de casa. O que acontece nesses casos de empresas? Eu posso citar um exemplo de um parente próximo. As empresas utilizam uma tecnologia chamada VPN, que é Virtual Private Network, é uma rede privada que você se conecta direto com os computadores da empresa, e aí isso mitiga o risco de você ter a sua conexão hackeada ou interceptada quando você estiver navegando na internet. Mas isso eu estou falando de uma empresa de grande porte. As outras empresas, elas têm que sim investir em política de tecnologia da informação, com softwares, com hardwares, para inibir a ação de crime. Isso é um jogo de gato e rato, pessoal, para entender. Sempre que os criminosos atuam em determinada vulnerabilidade, você vai ter que ir lá e consertar. E assim que funciona a tecnologia. A segurança da informação, ela não é perfeita. Os criminosos entram nas brechas e essas brechas elas têm que ser consertadas. Agora, doutor, o senhor é especialista em direito digital e a gente vai para esse outro lado sobre crimes virtuais, né? Hoje, como o mundo da justiça, como o mundo do direito julga os crimes virtuais? Hoje, para quem está ouvindo, vendo a gente, está ouvindo esse tema pela primeira vez, há uma lei específica sobre crimes cibernéticos? Nem sei qual que é a alcunha correta aí sobre isso. Em relação à parte
penal, a gente tem o artigo 154-A do Código Penal, que o pessoal conhece como a Lei Carolina Dickmann, que no passado ela teve problemas de divulgação de fotos e dados dela. Esse artigo do Código Penal, ele justamente reprime aquele criminoso que invade indevidamente o seu computador, que invade indevidamente algum dado seu para obter alguma vantagem. Essa lei, esse artigo foi introduzido no nosso Código Penal, que é de 1940, ele é muito importante. Existem outros crimes, a gente pode considerar em relação a esse artigo 154A, que ele é um avanço, mas existem coisas que precisam ser aprimoradas no nosso Código Penal, porque a tecnologia é muito dinâmica. Por exemplo, você compra um celular, um computador no mês de janeiro, chega no final, se aproximando do final do ano, outubro, novembro, a tecnologia já vai estar ultrapassada. E nós, a sociedade, ela deve acompanhar esse avanço tecnológico. Vou citar um exemplo de também uma lei que é muito importante, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Ela não é uma lei penal, mas é uma lei que protege os dados do cidadão. Por exemplo, eu vou num prédio e o prédio coleta o meu RG para eu ir numa clínica médica. A lei vai ser aplicada a esse prédio. É um exemplo mais simples, mas tudo se aplica basicamente à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E a gente precisa lembrar que a Lei Geral de Proteção de Dados entraria em vigor agora nesse segundo semestre, a partir de agosto, foi postergado para o início de 2021. Aproveitando que o senhor falou sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, esse momento em que entraria em vigor agora e se jogou para o ano que vem, o que isso vai impactar de verdade com relação à proteção e privacidade das pessoas? Ou não era um momento para se postergar essa questão? Qual que é a visão jurídica disso? Na verdade, a gente está num imbróglio jurídico porque as multas vão ser aplicadas a partir do ano que vem, de março do ano que vem. E a lei, como foi através de uma medida provisória, semana que vem, se essa medida provisória não for aprovada pelo Congresso Nacional, ela vai perder sua eficácia. Então, na semana que vem, a gente tem uma possibilidade de de implementação agora em agosto, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Pois é, e eu digo isso porque eu sempre gosto de me calçar aqui com algumas informações, e uma pesquisa recente disse que 75% dos brasileiros querem ter esse direito à privacidade de informações na web. Alguns momentos eu repeti aqui no Alesp Connect em outras oportunidades, conversando com outros especialistas, de que a internet não pode ser aquele mundão de ninguém, né? E já não é, com várias questões jurídicas envolvendo isso. E a lei geral vem para dizer que realmente a internet não é terra de ninguém, né, doutor? Especificamente sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela protege os dados do cidadão, ela reafirma aquilo que já está na Constituição Federal, no artigo 5º, que é o direito à privacidade. É um termo mais jurídico para todos entenderem, mas ela tutela de como os dados devem ser coletados, de como eles devem ser tratados, de quais os direitos que o cidadão tem em relação aos dados, porque a lei considerou e considera, a lei geral, que os dados nascem com o cidadão, é um direito da personalidade. A partir do momento que eu nasço, que eu tenho um nome, o dado já é registrado numa certidão de nascimento. Então, a partir daí, esse dado já tem que ser esse dado tem que ser tutelado, ele tem que ser amparado pela lei.
Agora, já que a gente está falando desse mundo da internet, o senhor falou de geral de proteção de dados. Quando a gente fala de internet, a gente lembra que estamos em ano eleitoral e a gente lembra muito da discussão de fake news, que não está restrito ao momento eleitoral, óbvio que não, mas tem muito se falado dessa questão de fake news, né? Então, o senhor, como especialista, eu sei que o senhor é professor também sobre esse tema de segurança digital, como que o senhor fala para os seus alunos com relação a fake news e segurança digital? Vou citar um exemplo que você mencionou no começo do spam. A tecnologia trabalhou e combateu o spam. A fake news, a tecnologia está trabalhando para combater a fake news. É algo que precisa ainda de uma saída tecnológica mais aprofundada, mas a gente já tem notícias que os provedores, aqueles de aplicação, que são aqueles das redes sociais que a gente entra, eles estão trabalhando para combater esse fenômeno que é o da desinformação. Mas, independente da tecnologia, nós temos um dever cívico como cidadãos. A gente tem que tomar cuidado ao compartilhar uma notícia que não é verídica. Por isso que é sempre bom consultar a imprensa tradicional. Os órgãos de imprensa tradicionais, eles são o nosso filtro, se a notícia é verdadeira ou se a notícia é falsa. E aí, me parece, doutor, que a gente tem três coisas importantes nessa discussão, né? O quanto as pessoas elas vão propagar notícia falsa ou não, quais os processos que levam a essa produção de fake news e que as pessoas compartilhem, e como a tecnologia é usada a favor e contra isso. Não sei se eu estou certa com essa tríade aqui. Tá certo, assim, inclusive a tecnologia usada contra são essas empresas de disparo em massa de mensagens, de posts na internet que disseminam as notícias falsas e isso acaba tendo um efeito cascata, um efeito de manada. Um pensa que é verdade e vê compartilhando com outro, e desse compartilhamento mais 10, 15, 20, 30 compartilham, e assim por diante, até a grande população ter conhecimento de uma notícia falsa. Uma iniciativa importante, que acho que foi embrionária, aquele aplicativo famoso de mensagens, de troca de mensagens que todos têm, ele começou a limitar o número de a possibilidade de se encaminhar mensagens, limitou o número de pessoas que se pode encaminhar mensagens. E hoje a gente já tem a notícia que os provedores eles estão suspendendo as notícias falsas. Eles têm que trabalhar a tecnologia deles para verificar se a notícia é falsa e suspender. Mas só que é uma situação, como eu falei, que precisa, a tecnologia ainda precisa se aprimorar nisso. O que não pode é ter isso, e a gente sabe que em outros países a disseminação da fake news ou das notícias falsas acabaram influenciando num pleito eleitoral. E esse ano, como é ano de eleição, eu espero que os provedores deem uma resposta à altura do que a sociedade merece e precisa em relação a essa questão. E ainda com relação, fazer com que os nossos ouvintes e quem está vendo a gente nesse momento entenda o todo da situação, ou pelo menos comece a entender esse todo da situação. Quando a gente fala em fake news, hoje, aqui no Brasil, nós temos algo jurídico que determina, por exemplo, quem propagou fake news pode cumprir pena, ou tem uma pena, a parte penal pode ser vista. Quem distribui fake news tem outra questão jurídica que precisa tomar cuidado. Momento de eleição, a gente sabe também, os candidatos precisam tomar cuidado. Como é que funciona esses meandros aí da justiça, né? Ou há alguma coisa que regulamenta hoje no Brasil ou não essa questão? Como é que funciona, doutor?
Olha, crime de disseminação de fake news, o Código Penal não tem. Inclusive, está sendo objeto de apreciação e de discussão lá no Congresso Nacional, que também vem uma boa hora se tutelar essa questão. O que a gente tem especificamente no período da eleição é que se pode, o Código Eleitoral e o Marco Civil da Internet, eles permitem que um conteúdo seja removido pelas redes sociais. Isso é determinado que os provedores de aplicação, as redes sociais, elas removam esse conteúdo por uma imposição legal e também de identificar quem efetuou esse conteúdo. E aí, na esfera civil, a gente pode ter também uma questão de indenização por conta disso. Só que na área penal, infelizmente, a gente não tem. Mas creio que, nesse momento, a esfera civil, se a pessoa for condenada a um valor alto de indenização, a um candidato, por exemplo, que foi vítima de notícia falsa, isso acaba doendo no bolso e a pessoa pensa antes de fazer, acaba sendo algo inibitório. Agora, doutor, até falando aqui na LESP, né, enfim, aqui no Palácio 9 de Julho, na Assembleia Legislativa de São Paulo, foi instituída nesse ano de 2020 a CPI das fake news das eleições de 2018. Então, a CPI tem recebido alguns especialistas para justamente pontuar o que é o conceito de fake news, já convidou alguns representantes do Facebook, do Twitter, para entender quais as políticas dessas empresas, né, de redes sociais, para essas questões de fake news. É preciso, o senhor falou agora do governo federal também, lá no Senado, é preciso se discutir mais nas casas de lei sobre essa questão? Com certeza. Inclusive, a Alesp, como é a Casa do Povo, e também lá a Câmara dos Deputados e Senado Federal, também como representam o povo, tem que ter um debate da sociedade civil, os representantes da sociedade civil, para discutirem. Os nossos governantes, o poder legislativo, eles precisam saber o que a população tem de receio com essa questão, além, é claro, de ouvir o lado empresarial, mas tem que se pautar pelo que a população sente, pelo que os eleitores sentem, e achar, construir leis que sejam viáveis e que atendam às necessidades da população. Agora, justamente nessa questão de discussão, de debate com a sociedade, né? É importante que a sociedade entenda que ela faz parte dessa questão, não da produção de leis, mas que ela influencia na produção de leis, não é? Exatamente. Eu não sei, para quem não conhece, tem o Comitê Gestor da Internet, que é um órgão multissetorial que é composto por representantes da sociedade civil, setor tecnológico, comunidade científica, representantes do governo. É o que a boa prática de todos os órgãos da internet, que atuam na internet mundialmente, falam sobre a governança da internet. Então, esse Uhum. debate multissetorial, ele não ouve um lado só, ouve todos para a construção de uma internet melhor. E penso que esse é o caminho legislativo. Pois a gente até sempre fala, né, quando fala Casa do Povo, justamente por isso que acontecem na Casa do Povo, não só aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, Câmara dos Vereadores e outros órgãos públicos, essa discussão de audiências públicas, né, para justamente entender como a sociedade também vê vários temas e como ela é impactada, não é? Porque quando a gente fala de uma questão de segurança digital, a gente não está falando só de segurança das empresas, mas como o senhor falou, segurança dos dados das pessoas também, né? E contra golpe, contra várias outras coisas. É que o golpe acaba ficando mais popular, né? Mas tantas outras coisas acontecem, né, nessa questão de segurança digital.
Exatamente. Existem vários desdobramentos em relação à segurança digital. E eu brinco, eu vou pegar aqui o telefone. Essa marca de telefone aqui que eu tenho, não vem ao caso, ela sabe tanto da minha vida quanto a minha esposa. Uhum. Eles coletam dados absurdos, sabem da minha saúde, quanto tempo eu fico de pé, quanto tempo eu fico de pé durante o dia, quantos passos eu dei, que horas eu vou dormir, que horas eu não vou dormir, do que eu gosto, do que eu não gosto, do que eu compro, o que eu não compro. São, é E, uma, desculpe, eles têm uma gama de dados muito grande que a gente uhum. nem tem noção que eles têm. E é isso que é muito maluco, né? Como eles coletam esses dados. Outro exemplinho básico, né? Por exemplo, você vai lá naquele buscador famoso, você procura alguma coisa. Logo quando você abre as suas redes sociais, pronto, tem lá um monte de anúncios sobre o que você procurou. É muito maluco esse mundo da internet, por isso, quando a gente está discutindo sobre segurança digital, é você entender que você precisa também ter cuidados, né? Porque senão todo mundo sabe da sua vida, não só quem você quer que saiba. Exatamente. Exatamente. E a gente tem um hábito, vou falar do brasileiro, a Uhum. gente tem um hábito de clicar naqueles contratos muito longos, a gente clicar sem ler. E nesses contratos muito longos, eles especificam quais dados coletam. Mas agora, com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, eu posso afirmar que isso mudou, porque a lei impõe que o cidadão ele tenha ciência, que ele saiba totalmente o que está sendo coletado sobre ele. E isso é muito importante, porque às vezes a gente liga, entre aspas, o piloto automático e vai aceitando esses termos desses contratos, e depois que a gente sabe que eles coletaram um Ok. dado porque esses dados foram divulgados. Pois é, e eu vou dizer para o senhor que a carapuça serviu, porque eu já assinei termos assim, sem ler tudo. É verdade, e todo mundo, né? Vamos combinar que é como o senhor falou, é difícil alguém que pare para ler, principalmente contrato de operadora, do que vai receber, o que vai não, leia efetivamente, depois acaba reclamando por algum momento. Talvez seja uma cultura do brasileiro, como o senhor disse, com relação ao brasileiro. Mas, doutor Ricardo, quando o papo é bom, acaba logo. E o nosso Alesp Conecta de hoje, falando sobre segurança digital, está chegando ao fim, mas eu deixo já um convite para a gente, como posso dizer, fazer uma parte 2 sobre segurança digital para a gente abordar outros temas, tá bom? Fico honrado pelo convite, agradeço este convite e ficarei muito honrado pelo próximo convite. Perfeito. A gente falou de segurança digital aqui no Alesp Conecta. Então, você quer rever esse programa que está terminando agora? É fácil. Corre lá na nossa plataforma do YouTube da Assembleia Legislativa de São Paulo. Fica ligado em tudo que acontece por lá, tá bom? Eu fico por aqui. Tchau, tchau.